Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só o Essencial. Esse é o nosso primeiro capítulo, nós estamos começando nessa nova era digital e nessa nova questão dos podcasts para que você possa participar conosco também nessa nova mídia. É super novidade esse negócio de podcast, né? Na verdade, nós estamos um pouquinho atrasados, né? Então, o podcast Só Essencial, essa novidade que nós estamos trazendo, é um podcast da Primeira Essência, uma comunidade adventista aqui em Campo Grande. E nós queremos nos aproximar de você, queremos que você se sinta em casa nesse podcast, que você possa, de alguma maneira, compreender um pouquinho o que nós vamos conversar aqui e que as palavras de Cristo possam fazer morada em você também. Mas eu queria apresentar, na verdade, os meus convidados aqui, os nossos participantes fixos, ou quase sempre fixos aqui do nosso podcast, que o primeiro eu quero apresentar o Fernando. Dá um oi para a galera aí, Fernando. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Somos aqui da comunidade Primeira Essência. Se você é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul ou região, vem conhecer a gente aqui quando nós passarmos por essa situação de quarentena e isolamento social aí. Legal. O Fernando, ele é médico, ele trabalha com a especialidade de psiquiatria. Então ele vai ter muito para contribuir conosco aqui também. E também temos o Tiago. Tiagão, seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí juntos. Vamos ver o que a gente consegue contribuir. Cara, o Tiago é um cara mil e uma utilidades, Tiago. Como eu posso falar com a sua profissão? O que eu posso falar que você faz, cara? Me ajuda. Pai do Theo, né? Pai do Theo. Isso é uma profissão das mais difíceis, viu? Mas eu sou professor universitário, dou aula aí para engenharia de produção, engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista nas horas vagas. Legal, Tiagão. Nós três aqui fazemos parte do Ministério do Ensino da Primeira Essência e nós estamos aqui para discutir um pouquinho. Então, eu sou o Guilherme, eu sou advogado, eu estou aqui na Primeira Essência e quero trabalhar com vocês aqui para que a gente possa nos aproximar de Cristo e de vocês, principalmente, também nesse podcast. E qual que seria o primeiro tema do podcast numa época dessa? O que vocês acham? Sobre a quarentena, né? Coronavírus, né, cara? Não tem como numa época dessa a gente começar um podcast num momento desse sem falar do coronavírus. Verdade. E, cara, 23 de janeiro de 2020, cara. Eu sei que nessa data você pode não se lembrar muita coisa. Você lembra que foi nessa época e, na verdade, foi nessa data que nós tivemos o primeiro caso de coronavírus no Brasil, né, o Covid-19. E hoje, quando nós estamos gravando, nós temos cerca já de 62 mil casos no Brasil e mais de 4.200 mortes. E essa questão do coronavírus, né, o espelhamento como nós tivemos dos casos na Itália, principalmente, na China, fez com que nós nos preparássemos um pouquinho mais e enfrentássemos algumas situações. Então, hoje nós vivemos uma questão de isolamento social, né? De um isolamento, numa quarentena, onde muitas das suas liberdades de fazer coisas lá fora foram restritas. A exemplo dos cultos da nossa comunidade, dos cultos das igrejas em gerais, que ainda estão começando agora a se encaminhar para a possibilidade de reabrir. E hoje, na verdade, nós estamos pensando em muitas coisas para que nós possamos prevenir isso, né? Vocês podem me ajudar? Qual que hoje tem sido a grande tônica aí de prevenção do corona? Tem a questão do isolamento social, que é a principal, né, o carro-chefe da prevenção, né, e talvez uma das coisas mais polêmicas também. Temos a lavagem de mãos, né, que é bom ressaltar isso para a galera que está ouvindo a gente, que para a população em geral, basta uma boa lavagem de mãos para fazer essa prevenção, essa limpeza, vamos dizer assim, né? Que é uma das partes da prevenção. Não precisa passar o álcool gel. Inclusive, é indicado que você, se lavou a mão, você não usa o álcool gel, senão vira quase um vício da gente, né? Você vira um vício o álcool gel e ali. Perde a eficácia do álcool gel, porque a mão vai estar semi-úmida, e aí o álcool não faz corretamente a asepsia que ele deveria fazer. Ou então, a impressão que dá para a pessoa, para o leigo, que passar o álcool depois já resolve, e ele não lava a mão direito, entendeu? Então, na verdade, tem que ser feita uma lavagem de mãos correta. Enfim, envolvendo todos os dedos, todos os vãos da mão, né?
E o punho também. Muitas vezes a gente pode ter essa falsa impressão de como foi feito o enfoque muito no álcool gel, que parece que ele é um milagreiro, né? Que ele é a tua blindagem, teu escudo, mas um sabão e uma água hoje pode ser tão eficaz, até mais, né? Já resolve. E é um sabão comum, não precisa ser sabão especial. E, cara, como estão sendo a quarentena de vocês? Como é que está sendo a tua quarentena, Thiago? Olha, está sendo bem estressante, hein? Porque acho que a gente não está acostumado a ficar em casa tanto tempo, não. No meu caso, a universidade que eu trabalho não parou, não está parado, né? Então eu estou dando aula à distância. Então, meus alunos já conhecem meu filho, já conhecem os barulhos da minha casa, conhecem o meu quarto, conhecem tudo, entendeu? A gente estamos tentando aí levar. E aí, Fernando, como é que tá a tua quarentena? Você que tá na linha de frente aí. Cara, eu não tô tão na linha de frente porque eu sou psiquiatra, né? Eu não fui trabalhar para a parte clínica, né? Mas eu não posso parar, né, totalmente. Então, não estou bem de quarentena, mas eu digo que eu estou num semi-isolamento. Eu estou praticamente trabalhando, indo para casa, reduzi bastante a carga de trabalho. Nos lugares onde eu trabalho já ainda estão adotando medidas de prevenção, portanto, diminuiu muito o agendamento de pacientes, até um problema aí que nós vamos ter que enfrentar aí na frente, né? As filas dos atendimentos de psiquiatria vão aumentar, mas, enfim, isso é um problema para a gente discutir depois. mas então, assim, eu estou trabalhando, tomando os cuidados, né? Usando a máscara, aquelas coisas tudo, evitando contato físico com o paciente só quando, de fato, é necessário, né? Mas continuo trabalhando, então não parou totalmente, não. Cara, você me falou que você está em semi-isolamento, mas afinal, assim, para a gente dar uma clareada na nossa mente, por que o isolamento social é importante, cara? Qual que é a grande dificuldade, embora nós passamos por grande dificuldade em ficar no isolamento social, me convença, por que nós temos que ficar nesse isolamento? Eu sei que em alguns lugares, inclusive aqui em Campo Grande, está começando a parte do afrouxamento, pelo menos nesse momento que nós estamos gravando o podcast, é isso que está acontecendo, mas existem muitos lugares do Brasil onde o negócio está feio, né? E o pessoal vai saber aí, e com certeza quando você estiver ouvindo a gente, ainda vai estar sendo noticiado esses lugares como Manaus, Belém, Amazonas inteiro, na verdade. Pois cara, a situação lá está complicada, já alcançou 100%, né? Rio de Janeiro, São Paulo, então são coisas que são lugares que estão bem, bem complicados. Mas por que o isolamento social ele é importante? Então, assim, muitas pessoas começam a questionar isso, mas todo mundo vai pegar a doença de qualquer forma, tal. Sim, mas o isolamento social ele é um método de prevenção importante, principalmente por um ponto. Porque o que ele vai fazer é que ele vai, vamos dizer assim, prolongar o tempo entre um infectado e o próximo, tá? Então, não é que aquele outro infectado não vai ser infectado, ele vai ser infectado, mas aquele tempo vai ser aumentado. Por isso, no final das contas, se você jogar isso num gráfico, você vai ter o que nós chamamos, o que está sendo noticiado aí, como o achatamento da curva. O que é isso? Explicando para o pessoal aí que ainda não leu ou não viu isso de maneira detalhada. Mas o que aconteceu na Itália, por exemplo? O que aconteceu na Itália foi um pico muito grande de pessoas acometidas pelo vírus, acometidas pela doença, em um curtíssimo espaço de tempo. Se você colocar isso num gráfico, fica tipo uma montanha com um pico muito grande, assim, uma montanha muito íngreme no gráfico, tá? Isso representa nada mais do que, de fato, uma grande quantidade de pessoas infectadas pelo vírus em um curto espaço de tempo. Como consequência disso, nós sabemos que uma boa parte das pessoas não desenvolve uma forma grave dessa doença, mas uma quantidade que ainda assim é significativa, pelo menos quando você joga isso numa população em geral, de pessoas desenvolve uma forma grave da doença, necessitando de cuidados médicos especializados, né? Incluindo a intubação, com uma respiração assistida, né? Então, se você tem esse número muito grande de infectados num curto espaço de tempo,
obviamente, isso fica meio claro, que você vai ter um grande número de pessoas que de fato vão precisar desses cuidados especializados em um curto espaço de tempo. O problema é que esse curto espaço de tempo não é suficiente para o próprio sistema de saúde daquele país abraçar aqueles casos. É o que aconteceu na Itália, que é o que nós chamamos de colapso do sistema de saúde. Na Itália, o que estava acontecendo, está acontecendo até agora, né? Agora amenizou um pouco, mas o que estava acontecendo é que não importa se você tinha dinheiro, se você tinha plano, se você conseguia pagar o atendimento particular, simplesmente não tinha local para você ser atendido, não tinha vaga para você ser acolhido e tratado, tá? E aí tinha pessoas que tinham que ser feitas escolhas, que é a chamada escolha de Sofia. Então, por exemplo, você tem uma senhora idosa que tem um problema cardíaco, que está lá com o coronavírus, que está grave no pronto-socorro, e tem uma pessoa mais jovem que também está grave, e você às vezes tem que escolher qual dos dois, o médico tem que escolher qual dos dois que vai mandar para o essa acho que é a decisão que nenhum médico quer tomar na vida. Ninguém quer, né? E isso é o que nós chamamos de colapso do sistema de saúde. E isso tudo para explicar esse troço da curva, né? Esse é a curva com um pico muito alto. Quando a gente trabalha com isolamento social, a gente achata essa curva, porque a gente aumenta o tempo que demora para infectar outras pessoas. Uma estratégia de defesa, então. Exato. Uma estratégia estatal de defesa para que o sistema possa abarcar todos os casos. Possa acolher todos os casos, ou pelo menos a grande maioria, né? E, como consequências, outros motivos do isolamento social, justamente acabei falando já, dá tempo para o sistema de saúde se abastecer, tanto profissionalmente quanto materialmente, que as duas coisas faltam no Brasil, né? Aliás, em qualquer país do mundo, né? Ninguém está preparado para isso, né? E um terceiro ponto, dá tempo para a gente encontrar uma cura ou uma vacina para a doença, porque daí a gente já consegue resolver o negócio mais rápido, né? E você vê que tem muita gente pesquisando e tal, e tem muitos trabalhos, aí tem aquela polêmica de tratamentos, toda hora a mídia lança alguma coisa, mas o que é importante falar para o pessoal é que até agora não tem nada assim definitivo, nós estamos descobrindo, estudando. Então, por isso, mais uma vez, é importante dar tempo para nós entendermos o que nós estamos lidando aqui, né? É engraçado que com a pandemia cresceu grandemente a procura por vacina de tudo quanto é doença, né, cara? Então, hoje um rapaz no trabalho lá me falou que iria pagar R$100 para tomar uma vacina da gripe. Eu olhei meio assustado assim e falei assim, cara, tá muito barato. Eu falei, rapaz, nunca que a gente ia procurar isso antes, achar que R$100 para uma gripe você resolver, né? Mas isolamento social, então, ele pode trazer algumas consequências para a gente. O Thiago, quando começou aqui o programa, ele falou, estou estressado. Mas tem uma outra característica do Thiago que a gente que é mais próximo dele conhece, que é a ansiedade, né, cara? E eu falo apontando o dedo para mim também, que eu sou um cara completamente ansioso. E aí a gente tem a primeira questão, né, cara? Como é que lidar com a ansiedade no meio dessa pandemia, do isolamento social? O que você está fazendo, Thiago? Como é que você está tentando se controlar com isso? Não está se controlando. Boa, eu estou me controlando, né? Primeiro eu fui lá no culto da cura, mas estava fechado. Não consegui achar, né? Eu não achei essa vacina ainda também não, que vocês estão achando. Para ansiedade, galera. Só tem um camarada aí que resolve a parada da ansiedade, né? Que é o Jesus mesmo, entendeu? Jesus resolve. Na verdade, tem umas outras coisas que ajudam, né? Fazer uma caminhada, que evidentemente estou em falha, em débito. Então nós só estamos com Jesus. Não, vamos lá. Então o Thiago trouxe uma coisa bacana. Então, acho que pode ser rotina que a gente pode estabelecer nessa quarentena para deixar um pouquinho mais leve para você, que assim como nós está sofrendo com esse isolamento social. Praticar um exercício, cara, passar mais tempo com a família, né, cara? Agora, pelo menos eu estou dando muito mais valor ao tempo que eu estou ficando em casa agora com a família do que a gente dava antes, né, cara? Para mim está sendo muito mais bacana, embora, como o Thiago falou aqui brincando com relação ao hotel, que você acaba conhecendo mil e outras coisas do filho que você não conhecia, passando tempo integral ali. Mas acho que é legal, a gente tem que tentar se desligar também do excesso de informação, que é uma luta com a gente hoje, né, cara? O celular hoje bombeia a gente de informação de uma maneira muito complicada. Mas vamos sobreviver, cara, vamos sobreviver.
E aqui a gente sempre gosta de tentar fazer uma relação da situação atual e do tema que a gente está fazendo com a Bíblia. Eu quero perguntar para vocês, meus amigos, vocês lembram de algum período de quarentena ou isolamento social que a Bíblia trouxe? Então, a Bíblia fala de vários, né? A Bíblia acho que fala de vários momentos de isolamento e também até podemos dizer da importância que foi esse isolamento para essas figuras famosas, né? A gente poderia citar quantos? Tem vários camaradas que tiveram que se isolar ou que se isolaram sozinhos, né? Que vamos aí desde Elias, Moisés, Abraão. Na realidade, eu acho que o papel de um profeta, ou até mesmo dos nossos patriarcas todos eles em algum momento viveram um momento de isolamento social, né? De forma forçada ou não, entende? Para que pudessem conhecer um pouco mais deles mesmos, ou enfim. Ou seja, é possível tirar frutos bons do isolamento, né? Sim. João escreveu o Apocalipse isolado forçadamente, mas isolado ele teve a visão de tudo que Deus passou para ele, das profecias, de todas as questões isoladas. Ele conseguiu tirar proveito disso de alguma maneira com isso. Só que a gente tem uma história de isolamento conjunta, se é assim que a gente pode dizer, né? De algumas pessoas, logo depois que Jesus ascendeu aos céus. Vocês lembram dessa história? Nós temos lá nos capítulos 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, né? Conta a história do surgimento da igreja cristã, né? Logo depois que Jesus faleceu, foi crucificado, nós temos ali esse quadro dramático, que é onde os discípulos estão tentando ainda entender tudo o que aconteceu. Claro, eles já tinham visto Jesus ressuscitado, Jesus ficou ali alguns dias, uns cerca de 40 dias, aparecendo para várias pessoas, vários grupos, tal, e daí ele ascende aos céus. Então, agora, ele foi embora mesmo. Cara, deve ter sido muito complicado para eles, né? Vamos ser sinceros, a gente tem essa mente terrena, no sentido que, para eles viram tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus fazia com eles, trabalhava com eles, fazia milagres, curava, e eles tinham certeza, cara, Jesus vai mudar esse mundo nessa terra aqui, nós vamos ser reis, nós vamos estar na frente, nós somos os primeiros filhos do rei. E quando eles veem que Jesus subiu aos céus, eu acho que eles devem ter tido uma decepção tão grande, uma tristeza tão grande, um misto de ansiedade tão grande, que ao contrário da gente, eles quiseram se isolar, né? E o livro de Atos mostra que até esse momento, então eles já estavam vendo Jesus ressuscitado, até esse momento que ele ascendeu aos céus, eles estavam ainda com essa expectativa de que esse Jesus iria realmente mudar alguma coisa naquele momento. Que era fake news que ele ia subir, né? Que ele ia fazer só o rei. E aí ele deixa muito claro, não vai ser agora. E eu não vou falar quando vai ser isso para vocês. E aí ele dá uma promessa. E aí nesse misto de confusão com o que aconteceu, tentando reconciliar tudo e aguardando essa promessa de Jesus, eles permaneceram, então, por cerca de 10 dias, praticamente isolados. Confinados, vamos dizer assim, aqueles discípulos ali. Claro, quarentena ali. Eles estavam com mais pessoas, né? Num contexto diferente do nosso, mas eles ficaram isolados da comunidade em geral. Eles não só tinham se isolado para esperar a promessa de Jesus, como eles foram isolados da comunidade, porque naquele momento eles eram vistos como aquela ralé, sabe? Puxa, os caras que estavam seguindo o criminoso que foi crucificado. E eles tinham medo de morrer também. Também, né? claro. Eram humanos, né? E eram vistos como derrotados uma hora dessa, né? Tá vendo? Cadê seu Jesus agora? Né? Cadê seu Deus agora? Era o que eles olhavam para eles, provavelmente. Sim. E nesse momento, então, houve uma unidade deles, né? Eles se procuraram, Atos 1,14 mostra pra gente que eles se juntaram e quiseram ali buscar a promessa de Cristo. E como o Fernando nos trouxe, Jesus antes subiu e falou assim, olha, eu sei que vocês estão preocupados, eu sei que vocês ainda não entenderam plenamente o que eu quis dizer aqui, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Sim. Eu vou subir, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. E ele fará com vocês a grande obra no final dos tempos. E qual foi a reação deles com isso? Eles só aceitaram isso, ficaram quietos? Aí a resposta que a Bíblia nos dá é não. Eles se uniram, né? Eles se uniram em oração, né? Juntos a Bíblia diz lá em Atos 1, verso 14, que eles estavam unidos perseverantemente em oração. Então eles
vamos dizer assim, eles usaram esse momento para tentar buscar essa resposta, não neles mesmos, mas no próprio Deus, né? Então, já que eles iam receber esse poder sobrenatural que Jesus declara como sendo obra do Espírito Santo, então eles começaram a orar para que isso acontecesse e continuaram unidos, né? Compartilhando, conversando. Eu imagino, inclusive, que esse foi um momento em que eles puderam se conhecer melhor, conhecer, talvez, eu digo se conhecer no sentido dos próprios discípulos entre si. Aprofundar o relacionamento. Né? Porque eles tinham passado 3 anos e meio com Jesus naquela correria, né? Jesus não parava quieto, não parava quieto, né? Ficava viajando, tal, fazendo um monte de coisa. E a gente tem umas ideias nos evangelhos de que esses discípulos não eram caras totalmente unidos assim até o final, né? Eles tinham umas rixas, né? Quem vai sentar do teu lado direito? Deus? Quem vai estar ali? É isso. E eu vejo que aquele momento foi talvez um momento que eles puderam ali agora, sem a figura do mestre, sem a figura de Jesus, tava só eles, todo mundo igual, todo mundo tentando entender, todo mundo buscando essa triste, promessa, né? Todo mundo triste, tentando conciliar tudo aquilo, aquele misto de emoções. E eles ficaram juntos, sabe? Eu acho que eles puderam se conhecer muito melhor do que eles se conheciam já, sabe? Cara, isso é muito legal. Isso traz proveito pra gente também nessa quarentena. Quem sabe parar um pouquinho, respirar, conversar. Hoje a gente tem a tecnologia, então ligar para alguém, algum amigo, conhecer mais essa pessoa, se aproximar, sentir a dor dessa pessoa e não só julgar, como a gente é tentado muitas vezes a fazer. Como os discípulos provavelmente faziam isso no decorrer do caminho com Cristo. Temos que aproveitar esse momento da quarentena também com isso. Mas aí, Thiago, foi em vão essa tentativa deles? Ou só serviu para que eles se conhecessem mais? Só serviu para que eles virassem mais amigos esses 10 dias aí? Eu vejo assim que Deus ele tinha primeiramente um plano para eles. E o Espírito Santo, para que pudesse estar com eles precisavam sim acertar algumas coisas, né? A gente não pode tirar assim, a obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo concede para quem ele quiser o seu poder, né? Só que o Espírito Santo não vai estar em pessoas que não estejam minimamente preparadas para isso, né? Então esse alinhar ele é muito importante. Foi até crucial nisso, né? E a resposta que a Bíblia nos dá em seguida é que você pode ver no capítulo 2 de Atos, você está ouvindo a gente aí no seu carro, não sei qual momento, se você quiser parar depois e ler o capítulo 2 de Atos, ele mostra que todo aquele encontro deles não foi em vão. O Tiago disse, eles prepararam o campo, eles prepararam o próprio Espírito para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E a Bíblia nos conta que eles receberam o Espírito Santo de uma tal maneira que eles batizaram cerca de 3.000 pessoas com o auxílio do Espírito Santo. Eles, parados ali, orando, clamando a Deus, receberam a resposta de Cristo. O Tiago falou exatamente isso. O Espírito Santo, ele dá o poder a quem ele vê necessidade, só que ele não dá poder para aquele que não pede, aquele que não busca, aquele que não propaga isso e não tenta compreender o que é ter o Espírito Santo. E aqueles discípulos procuraram isso, entenderam, e o Espírito Santo veio para ajudar eles nesse momento, talvez o mais difícil e mais crucial de toda a vida deles. É interessante que assim, a gente poderia até utilizar o termo viral, né? O Espírito Santo foi viral. Hoje usar o termo viral seria negativo, né? Aparentemente é negativo. E com certeza algo que muitos estão sofrendo e se perguntando o que fazer, porque assim, como é difícil para a gente, de alguma forma, apresentar Cristo nesse momento. Me refiro assim, apresentar Cristo não somente através dos atos, como nós devemos fazer, o ato de amar, né, o amar e o seu desenrolar, ou seja, ajudar as pessoas em suas necessidades. Mas nós temos esse anseio todo o tempo de apresentar o Cristo também como uma pessoa, né? Apresentar Cristo através da tua palavra. E a gente fica nesse misto de sentimentos, do tipo, nossa, como ineficazes nós somos nesse momento. Eu consigo ver os discípulos na mesma situação,
Imagina, pessoas não tão letradas, né? Não podemos dizer que eram ignorantes, muito pelo contrário, mas não eram letrados e para piorar, eles não falavam em outras línguas, né? Eles não falavam a língua predominante da época bem e nada disso. E naquele momento, no momento em que o Espírito Santo vem, ele traz então o ponto que faltava. Então eu vejo que isso para nós hoje é o que nós também temos que refletir, sabe? Será que a gente fica às vezes tentando achar a técnica, tentando achar não sei, a live perfeita, o podcast perfeito, sendo que é o Espírito Santo que vai poder fazer essa questão e mostrar viral. O que complementa mesmo, né? Qual a complementação que falta. Hoje o nosso problema não é da língua, né? Não. Hoje, se você quiser, você tem aplicativos que você fala e a tradução vem simultânea, né? A tradução vem simultânea. O problema de hoje é falar na língua das pessoas, mas a língua para gerações diferentes que estão habitando conosco. Então, hoje é muito difícil para mim já, esse Thiago, né, que estou vivendo aí a primeira infância ainda, atingir aqueles que estão vivendo a infância menor ainda que a minha, entendeu? Ou a mais velho que a nossa. Então, assim, é o Espírito Santo que faz a mágica. O querer efetuar, né? É ele que molda isso, porque o Thiago falou a verdade. A gente tem, hoje a nossa geração, ela tem um misto de geração para frente e para trás, né? Ou muitas vezes nossos pais talvez não tinham tanto uma geração mais antiga pela longanimidade da vida. Hoje, longevidade, na verdade, a longevidade da vida. Hoje em dia já não. Hoje nós temos uma geração para trás e uma para frente, né? Mas e o que eu acho interessante é que você pode falar, cara, legal, pode ser que eles tenham falado em línguas que necessitavam naquele momento para que as pessoas compreendessem na sua língua materna o que eles tinham falado, mas no mesmo momento você pode falar, pô, Guilherme, mas deve ter sido algo só na emoção, eles não devem ter se convertido de vez, mas os versículos 42 e 47 do capítulo 2 de Atos mostram que todos aqueles convertidos continuavam num relacionamento como os apóstolos. Eles partiam o pão com os outros, eles pregavam o que Cristo fazia, e a Bíblia nos diz que Jesus, dia a dia, ia acrescentando salvos a essas pessoas também. Ou seja, do Espírito Santo, desse complemento que o Thiago nos trouxe, que é o que falta, que o Espírito Santo vai mostrar o que necessita, ele acaba complementando mesmo e juntando tudo o que é necessário e vai trazendo frutos dia a dia. E eu vejo que esses últimos versos são, para mim, os mais impactantes, pelo menos para mim pessoalmente, né? Porque eles me incomodam de fato, né? Ao comparar com a minha vida, né? Então a gente vê que essa é a mudança verdadeira, né? A mudança de caráter, a mudança no sentido de amar o próximo, esse altruísmo, essa abnegação, essa entrega, e eu acho que isso é uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Palavras finais, amigos. Thiago, qual a conclusão que você traz de tudo isso que a gente conversou hoje? Qual será que deve ser o plano de Deus para essa quarentena nossa? Que proveito que será que a gente pode tirar nisso? É evidentemente claro que o principal ponto é essa possibilidade que nós temos de estar em comunhão com Deus de uma forma diferente, porque, querendo nós ou não, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, né? No mínimo para refletir, nós temos tempo. Outra coisa que me chama a atenção é que os discípulos, eles dividiram tudo que eles tinham, né? O estilo de casa deles era totalmente compartilhado, e dividiram bens, dividiram a comida, dividiram a vida mesmo. Esse para mim é o que eu estou trazendo de reflexão para a minha vida, sabe? De que o que é meu não é meu, o que é meu é nosso, né? Fernandão, palavras finais. Eu acho que isso que a gente discutiu aqui casa muito com a questão do próprio sofrimento de estar nessa situação que nós estamos passando. E eu gostaria de propor que a gente pensasse nisso sob essa perspectiva do sentido, do propósito. Eu acho que isso torna as coisas mais fáceis. Então, será que Deus não pode usar? Com certeza Ele pode, né? Mas estou fazendo a pergunta de forma para reflexão mesmo. Será que Deus ele não pode usar esse momento de quarentena forçada, de isolamento forçado, para que a gente possa passar mais tempo com a nossa família, passar mais tempo com Ele, né?
ter mais oportunidade de repente, entrar em contato virtual mesmo, que seja, com pessoas que a gente precisa demonstrar o amor, que a gente precisa demonstrar o amor de Jesus por elas e tal. Será que Deus não pode usar esse momento para isso, sabe? Dar um sentido, um propósito para esse momento, mesmo que seja um momento ruim. E eu acho que ele já fez isso na história outras vezes, e eu acho que ele pode. Então é isso, meu querido amigo ouvinte. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Sol Essencial. E fica o convite para você, reflita um pouquinho mais nessa oportunidade forçada que nós estamos tendo de passar um pouquinho mais tempo isolado das pessoas e de tudo mais que possa nos contaminar, para que você possa ter um contato com Deus, uma busca incessante por Cristo, porque a Bíblia nos conta também que se nós buscarmos a Ele de todo o coração, Ele nos responderá e Ele virá até nós. Que você aproveite isso, passe tempo com a sua família, aproveite essa quarentena de uma maneira que seja proporcional para que você possa abençoar outras pessoas e possa se alegrar em Cristo Jesus. Te vemos, na verdade, no próximo episódio do nosso podcast. Tchau!